Olá, pessoal do YouTube, Isaac Coutinho da IVC Agropecuária. Com o tocante a pastagens aí, um amigo do canal Rico Online, tá certo? Ele diz que é aqui de Maranguape, perto de Fortaleza. Minha propriedade é na região da Caucaia, região litoral. O dele é o começo de serra, começo do sertão, e a minha região da Caucaia. A pergunta do Rico Além foi: qual o melhor capim para caprino, ovinos e equinos? Bem, Rico Além, eu vou te dizer o seguinte: equinos, eu não trabalho muito com equinos, tá certo? Só o básico mesmo que a gente aprende na faculdade sobre equinos. O que eu posso te dizer é a minha experiência com relação a capim para ovinos e caprinos, tá certo? Não existe o melhor capim. Isaac, tu é doido? Não, não sou doido. Eu não vou ser aqui charlatão de dizer pra você, ó, capim melhor que tem para caprino, ovino e equino capim é fulano de tal. Eu não sou chegado a dizer isso pra ninguém. Quem me conhece como técnico, como amigo, sabe que eu não vou dizer isso. O que eu posso te dizer é o seguinte: que para cada situação existe um capim adequado. Lá no sítio, eu vou dar minha experiência lá do sítio. É um litoral, uma região semiárida, litoral do estado do Ceará. Aí, quem tiver uma situação parecida com a minha, pode fazer o experimento da minha. Embora eu não indique, porque tem as nuances, tem a questão do produtivo, tá certo? Mas vamos lá. Hoje lá no sítio, eu estou usando o Maasai, o Tanzânia, o capim elefante roxo, o capim elefante canela de urubu, e tentei usar a cana forrageira. Se Isaac tentou usar a cana forrageira, tentei usar, porque é o seguinte: como cada caso é um caso, a minha propriedade é pequena e ela tem uma nuance muito grave. Não é toda forrageira que dá certo lá, porque no verão é muito seco e no inverno é muito encharcado. No período chuvoso é muito encharcado. Por que, Isaac? Porque o limite limítrofe da camada de rocha do meu terreno só é 3,5 metros. Então, com pouca chuva, ele satura e fica água por cima. E, infelizmente, eu não sei porque a cana lá não tem dado resultado. Porque a cana geralmente a gente planta em leiras, aquele sistema que a maioria de vocês já conhece, e a cana se dá bem. E lá eu nunca consigo desenvolver uma produção de cana satisfatória, tá certo? Eu uso cana às vezes no terreno no verão, mas eu compro em outros terrenos. Acho que por meu terreno ser de baixa e ter essa limitação do excesso de água, tá certo? Nas partes mais altas do terreno eu planto o capim elefante. Vamos lá. Isaac, dos 3 capins, para você hoje, qual é o melhor? O elefante, o Maasai ou o Tanzânia? O Maasai é um capim muito bom para ovino, caprino e equino, viu, Rico Além? Ele é muito bom para ovino, caprino e equino. A desvantagem do Maasai é que se tiver outro capim perto dele mais palatável, os animais preferem o outro capim. Como assim, Isaac? No mesmo piquete lá eu tenho o Maasai e o Tanzânia. E eu noto que os animais primeiro comem o Tanzânia para depois comer o Maasai. Claro que se no piquete você só tiver o Maasai, eles vão comer o Maasai primeiro, tá certo? E não tem como comer outro, não é isso? Com relação ao Tanzânia, o Tanzânia para mim, eu considero o capim mais completo na minha situação hoje. Por quê? Porque tanto eu coloco os animais dentro, como eu faço silagem com ele, como eu faço feno com ele, como eu dou ele cortado do coxo. Então ele é um capim completo para a minha situação. Isaac, e em relação à saturação, essas coisas, ele se dá bem no encharcado e ele se dá bem no verão. Só é a gente respeitar o tamanho de corte dele e a reserva bromatológica. Você tem que deixar pelo menos 12 a 15 centímetros de altura quando for entrar a estação do verão, tá certo? Eu não quero outro capim lá no sítio que não seja o Tanzânia com relação à produção e manejo. O Tanzânia é um capim excelente na minha situação. Dependendo da época do ano, eu corto ele mais baixo para fazer feno.
dependendo da época do ano que eu vou utilizar, eu corto ele para silagem um pouco mais alta, e dependendo da época do ano, quando tem muita oferta de capim, eu coloco os animais dentro. Por exemplo, agora no período do inverno, os animais comem dentro do capim Tanzânia, tá certo? O Maasai, eu chego a cortar ele para servir no coxo quando ele está em excesso, mas ele é mais trabalhoso, porque o porte dele é menor, consecutivamente é mais difícil, e a fitomassa é menor. O Tanzânia em relação ao Maasai dá mais fitomassa. Capim elefante, os dois que eu falei para você aqui, as duas variedades, o roxo e o canela de urubu, são os que se adequaram melhor à minha situação. Essa que eu já citei para vocês. O roxo, ele é bem palatável, as ovelhas gostam bem dele. Embora eu tenha pessoas aí no canal que já tenham relatado que as ovelhas não são muito chegadas ao capim roxo, as minhas já estão bem adequadas e bem satisfeitas com ele. E o canelinha de urubu é aquele capinzinho elefante do talo mais fino. Ele é bem mais resistente à seca, pessoal. Então ele é, para mim, na minha situação, uma boa resposta. Eu utilizo o capim elefante para corte no coxo e para ensilagem, tá certo? Como eu já falei, a cana de açúcar não aprovou. O capim mombaça eu plantei durante algum tempo lá no sítio, também por esse viés do encharcamento no período chuvoso. Ele também não se adequou muito bem lá. Cisar, você já testou os capins? Já testei vários capins, aruana. Lá no sítio eu também tenho um capim que eu não falei para vocês. Eu tenho braquiária de brejo, o capim de planta que o pessoal fala. Na área mais brejada do terreno eu tenho. Mas eu só utilizo ele no verão. Por que no verão? Porque agora no inverno é muito molhado, eu não coloco os animais dentro. Quando dá uma enxugada eu roço, faço o feno e guardo o feno e trituro ele junto com o capim verde da época do verão. O capim verde que eu consigo no verão, eu trituro o braquiária junto, tá certo? Mas trituro, não coloco dentro porque eu tenho um problema da fotossensibilização e eu não quero correr risco. Os animais já são os animais mais caros, eu não quero correr risco, ok? O capim, deixa eu ver aqui outro capim que eu já testei. Sim, o Tifton. O Tifton eu utilizei lá no sítio quando eu tinha uma certa quantidade de água no verão. O Tifton é um capim excelente, pessoal. Agora só que precisa ser irrigado. Você ter o Tifton no seco realmente é inviável. Eu não recomendo para ninguém. Agora, se você tiver uma condição de dar uma pequena rega nele durante o verão, aí não, aí é outra coisa. Aí você consegue uma produtividade assim, de média alta. A qualidade é boa, o capim que chega a 12, 16% de proteína, né, feito feno, é um capim muito bom. Agora, tem essas nuances da questão da água. Como a minha água lá é pouca no verão, eu não utilizo ele. Então, hoje, no meu caso, o capim ideal chama-se Tanzânia, tá certo? Isso são ideias, isso são preposições, isso é a minha realidade. Não quer dizer que vai ser bom para você. Aí vocês vejam, procurem estudar, procurem ler, procurem buscar nos vídeos do YouTube, na internet. Tem muito material aí na internet para vocês pesquisarem. Vão pesquisando, vão lendo, que o ideal é isso, a gente pesquisar, lendo e testando. Não tem receita de bolo pronta para dar certo, não. Às vezes uma coisa que você está pensando que não vai dar certo para sua realidade é o que vai lhe salvar, tá certo? Certo de ter ajudado vocês com mais essa, certo de ter respondido o Rico Além. Forte abraço e até uma próxima.